Fala galera, bom dia, Luiz Moura aqui com vocês. Bom, vamos lá para mais uma análise semanal. Nessa análise de hoje eu vou fazer ela aqui, não trouxe pronta, eu vou fazer para ter um caráter mais educativo, não só explicativo, beleza? Antes da gente começar, eu quero falar de novo com vocês aqui sobre a Equity, tá? Eu tô com uma parceria, consegui uma parceria bem bacana com a Equity, onde quem se cadastrar lá através do meu link vai conseguir spreads de 0 a 2 pontos no EURUSD, comissão de $5 apenas por lote, tá? E é uma corretora bacana, tem um depósito por cripto, aceita Neteller, a execução é muito boa, tá? E eu tenho acesso direto lá ao gerente de contas, então qualquer problema, qualquer necessidade que vocês tiverem, pode me procurar que eu vou estar fazendo o intermédio, beleza? Tem gente também me perguntando como é que faz para abrir conta, utilizando o meu link lá, né, onde encontra. Bem simples, tá? Se acessar o meu canal aqui, por exemplo, você for em qualquer vídeo meu aqui, qualquer vídeo e rolar para baixo, por exemplo, em Mostre Mais, vocês vão encontrar aqui, ó, corretora de Forex, corretora que eu uso. E é só clicar aqui, ó, direto no link e vocês já vão ter condição de realizar o cadastro de vocês, que é bem simples, tá? Beleza? Mas qualquer dúvida eu tô sempre à disposição, tá? Aqui no final tem um WhatsApp para vocês falarem direto comigo também, beleza? E bora lá para análise. Bom, como de costume, a gente vai falar sobre o EURUSD, que é o par que eu opero, é o par que eu gosto de trabalhar, beleza? Quem lembra das outras análises aí, a análise semanal, vai se recordar que eu falei que muito provavelmente o preço pudesse buscar essa região no mensal, né? Que foi o nosso último candle, nosso último inside candle, nossa última região de demanda no semanal, certo? E pronto, estamos vendo o preço trabalhar dentro dessa região. A expectativa de uma zona de demanda é que ela empurre o preço para cima, certo? Uma vez que ela provocou esse movimento de alta, tá? Um detalhe importante nesse movimento que deve ser observado é que, além de ter formado essa região de inside candle, o preço ainda deixou imbalance nesses candles, então o preço veio fechar esses imbalances e agora ele está mitigando a região, beleza? Então esse é o cenário aqui que a gente tem no semanal, no mensal, perdão. Tem que observar aqui no semanal, mesma situação, né? O preço ele mergulhou aqui nesse inside, tá? Aqui dentro do semanal, mitigou essa região e tá exatamente em cima dela agora, tentando deslocar o preço para cima, certo? Então, o pensamento aqui deve ser o quê? Bom, se eu estou em cima de uma região de demanda, essa região ela tem potencial para inversão de preço. Então, eu vou procurar essa inversão de preço nos tempos menores, certo? Para que eu possa pegar essa onda, essa perna, tá? Então aqui, em termos de estruturas, a gente teve o break desta mínima, então a gente teve o BOS aqui no semanal. Depois aqui a gente teve uma retração, um movimento de sweep na parte superior, então aqui foi um movimento de consumo de liquidez no semanal. Após o preço consumir a liquidez, ele volta a fazer mínimas, certo? Então aqui a gente teve outro BOS no semanal. Então, mais uma quebra de estrutura. No diário, a gente tem o cenário da seguinte maneira, tá? Aplicando um pouco dos refinamentos aqui nas regiões, a nossa zona ela foi criada, né, com esse imbalance, então a gente deixou aqui, ó, no diário essa região de imbalance, o preço retornou, né, mais uma vez para fechar esse imbalance, vamos confirmar aqui na frente, ó, tá vendo? Então o preço volta, fecha o imbalance e ele reage à última porção
visível de demanda dentro do diário, que foi o movimento que originou, a região que originou todo esse movimento impulsivo. Então é muito importante, quando a gente vai fazendo a escolha de zonas de oferta e demanda, que a gente consiga identificar movimentos impulsivos, imbalance, beleza? Então aqui a gente traz a nossa zona diária de demanda, que é onde o preço reagiu, beleza? E a gente teve essa mitigação do preço nessa região, para possivelmente agora a gente ver um movimento de alta. Só trocar uma cor aqui, bem rapidinho. Prontinho, beleza. Então, esse é o cenário, tá? O preço ainda não apresentou nenhuma mudança de caráter, ou seja, não foi exibido ainda para nós uma intenção do preço, pelo menos no diário ainda não, tá? De que ele vai fazer algum movimento de correção. Então a gente não tem o início do pullback, tá? Falando em termos de range operacional, a gente tá com essa região. Ó, essa é a máxima e essa é a mínima do diário, tá? O que eu penso aqui? Como o preço ele não retornou e nem 50% desse range, ele não voltou para mitigar POIs importantes que a gente tem aqui em cima. Foram movimentos que deixou em balance, acelerou o preço. A gente ainda tem esse inside candle sem mitigação. Muito provavelmente esse movimento aqui ainda vai acontecer. Lá no 4 horas, por exemplo, a gente vai identificar uma mudança de caráter para que o preço volte a mitigar essa zona. E aí aqui sim o preço volte a cair e tome seu rumo, beleza? Essa é a ideia, tá? A gente está falando de um movimento bem grande, a gente está num gráfico diário, tá? Mas a gente já tem que ir se programando e vendo todas as possibilidades. Aqui no 4 horas o cenário também tá bem simples aqui, né? A gente teve um boss aqui, um gráfico de 4 horas. Perdão, aqui foi o fala? A quebra de estrutura interna, né? A gente teve uma substructure formada aqui. Nosso último boss aqui, ele fez uma falha de fechamento. Nosso último boss de 4 horas está exatamente nesse ponto, tá? O que não altera o nosso range, beleza? O nosso range de 4 horas ainda é o mesmo, também, igualzinho do diário. Então, nessa parte aqui de baixo, o que eu tive? O preço fez uma mudança de caráter, varreu o fundo, depois varreu o topo. Então eu tive uma inversão aqui na intenção. O preço subiu, começou o pullback, beleza? Então o choke, mudança de caráter, ela aconteceu nesse ponto. Depois eu fui vendo o preço formar algumas substructures, né? O movimento normal. Então aqui eu tive 2 substructures formadas. E agora o preço está exatamente no limiar aqui da última substructure, tá? Então o que a gente tem aqui ainda para trabalhar? Essa era a última região não mitigada, tá? No gráfico de 4 horas. O preço veio, consumiu aqui e subiu. Então a gente tem que refinar essa região, que sobra essa sombra para nós, tá? Essa sombra dessa vela. Então essa sombra, ela foi o último ponto sem mitigação. E o importante que eu falo para vocês, sempre que for escolher zonas de oferta e demanda, observe se tem formação de imbalance e se tem aceleração de movimento. E a gente tem essas características aqui, então esse é um ponto relativamente importante, beleza? Aqui a gente tem alguns cenários possíveis, né? Óbvio. O primeiro cenário que eu imagino é o preço fazendo mínima aqui, mitigando essa região, criando uma mudança de caráter nesse ponto, tá? E depois acelerando para uma possível mitigação dessa região, certo? E aí depois mais um movimento de baixa para uma nova aceleração de alta
e mitigação de algo nessas regiões. Então eu preciso marcar pontos de oferta que eu acredito que o preço possa parar, porque são esses pontos que eu vou tentar operar na venda, certo? Então aqui eu tenho uma supply, aqui eu tenho outra supply sem mitigação, e aqui eu tenho várias delas, tá? Várias regiões sem mitigação. Qual região que eu tive aceleração de preço em belas? Essa, bem óbvia, tá? Essas três já são suficientes para mim. Por quê? Quando o preço passar, se por um acaso o preço passar essa última região, muito provavelmente eu vou ter algum outro movimento de alta para buscar regiões mais acima, né? Aqui a gente vê uma certa formação de liquidez nessa região, enfim. Eu vou ter tempo para selecionar os meus pontos de interesse, certo? Outra coisa importante é que se a gente for observar aqui, o range, desde a mudança de caráter, a gente tem essa região. A gente já está abaixo do range, então aqui, qual é o movimento que eu gostaria de ver para subir comprado com esse preço? O preço toca, mitiga a região, liquida a região, faz uma mudança de caráter, volta para mitigar o POI novo que foi formado, e aí eu tenho esse espaço aqui para trabalhar, tá? Esse é o movimento ideal. Caso o preço chegue nessa região, onde eu identifiquei, ou qualquer uma dessas regiões, e ele apresente um movimento contrário, mitiga a região, liquida a região, mudança de caráter, mitigação da nova zona de oferta formada, eu vou querer procurar por vendas, tá? Então esses são os cenários, tanto para compra quanto para venda, que eu vou buscar no preço. Beleza? Então é isso. Espero que essa análise possa contribuir com vocês de alguma maneira na parte educacional, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre a corretora, por gentileza me procurem. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.